A população de Araxá soube na última semana que o setor de odontologia das unidades básicas de saúde vinha sendo abastecido com materiais e medicamentos vencidos. O assunto foi trazido a público pela vereadora Fernanda Castelli, do PMN, que recebeu denúncias dos próprios funcionários das unidades. Depois que a denúncia veio a público, o procurador-geral do município, Rick Paranhos, chegou a conceder uma entrevista ao vivo, mas dando uma versão diferente para o fato. Ele afirmou que a prefeitura tinha conhecimento que esses medicamentos e materiais de procedimentos odontológicos estavam vencidos e que eles não tinham sido distribuídos para as unidades, ao contrário, seriam recolhidos para descarte adequado. Ainda durante a entrevista, que era ao vivo, um dos profissionais que fez a denúncia à vereadora refutou a versão dada pelo procurador. Ele postou no comentário da live, abre aspas, esses medicamentos, em sua maioria, chegaram na sexta-feira na caixa de materiais requisitados por nossas auxiliares. Mentira. Ela não foi usada, mas foi a medicação enviada para ser usada. Fecha aspas. Posteriormente, em fiscalização realizada no almoxarifado da prefeitura, acompanhada do vereador Luiz Carlos Bittencourt, do PSL, a vereadora Fernanda Castelli encontrou dezenas de caixas de medicamentos e materiais para uso em procedimentos odontológicos, todos vencidos. Juntos, os vereadores apresentaram na sessão da Câmara realizada na última quinta-feira, 3 de março, um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os responsáveis. Segundo os vereadores, com a CPI, também poderiam ser investigadas as datas das compras, o valor pago pelos medicamentos, os materiais exatos que venceram e que não poderiam ser utilizados nos tratamentos à população, entre outros detalhes. Para que possa ser instaurada a CPI, seriam necessários 5 votos, mas se somaram aos 2 apenas as vereadoras Maristela Dutra, do Patriotas, e a professora Leni Nobre, do PT. Na manhã do mesmo dia, o prefeito Robson Magela, do Cidadania, havia feito uma reunião com os 11 vereadores que votaram contra a abertura da investigação. Omara? Eu não sei nem por onde começar a falar, porque eu estou tão indignada com o que aconteceu, que é difícil acreditar que isso aconteceu, que é na cidade de Araxá. Na última eleição, foram eleitas aí muitas carinhas novas aqui, né, para a nova gestão, né, mas a política, ela continua velha, né, continua velha. Mudou as caras, mas continua do mesmo jeito. Eu falo isso porque eu estou, assim, extremamente decepcionada com os 11 vereadores aí que não decidiram pela CPI. Eu falo 11 porque será que o presidente da Câmara votaria ou não a favor da CPI? A gente não sabe. Bom, eu assisti os vídeos da Fernanda Castelli, né, e eu acredito na data de validade dos medicamentos. Eles estavam vencidos mesmo. Então, assim, não há o que contestar, certo? Então, assim, eles estão zombando da nossa inteligência. Ou melhor, eles têm certeza que a gente é burro. Eles têm certeza. Eu acho que só uma criança, né, acredita na justificativa, né, que esse senhor aí deu na live. Né? Então, assim, não tem o que falar. Foi um flagrante e que precisa ser investigado. Né? Investigadas essas responsabilidades aí. Mas parece que isso é interesse somente de 4 vereadores, né? Dos 15, parece que é interesse somente de 4 vereadores. Não toparam iniciar uma CPI, né? E lamentável isso. E será por quê? Eu não entendi por que eles não toparam.
Vereadores, vocês são representantes do povo, vocês se lembram disso? Nós pagamos os salários de vocês. Nenhum teve coragem de ir na rede social, né, de falar com as pessoas a decisão de não acatar a CPI, ou pelo menos fazer uma enquete, né, pedindo a opinião popular sobre o assunto, sabe? Então, assim, a gente não vê o vereador fazendo o trabalho dele fundamental, que é de fiscalizar, né? Porque essa é a principal função deles, a gente já falou aqui no programa hoje. Sabe? Somente 2 vereadores fiscalizando, e os outros ficam fazendo o quê? Então, assim, esses 2 ainda sofrem perseguições, né? Perseguição até de cidadão, né? Como a gente disse aqui, hoje a gente já teve uma pauta com relação a isso. Cidadão que fica aí, criticando o vereador que quer fazer o trabalho dele. Tem dó, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não sabem votar, né? E depois querem criticar o vereador que quer fazer o trabalho dele? Outra coisa que me deixou chocada nessa situação aí foi a imprensa de Araxá calada. Nitidamente tratando o assunto como assim, como se fosse algo tranquilo, né? Uma coisa comum já aconteceu, né? Eu vi até blogueiro fazendo as pazes com o vereador nas redes sociais. Você viu isso, Gi? Porque aí eu fico perguntando, por que a imprensa ela não deu a primeira página para esse escândalo? Por quê, gente? O que aconteceu aqui em Araxá foi um crime contra a saúde. Gente do céu, será que ninguém percebeu isso? Entenderam agora, pessoal, que ninguém está preocupado com a sua saúde? Ninguém mesmo está preocupado com a sua saúde? Uma cidade rica como Araxá precisa disso, gente. Agora, medicamento vencido é dinheiro. É dinheiro do pagador de imposto indo para o ralo. Viu? E se venceu, é porque não foi usado na população, né? A população não foi atendida, certo? É por que deixaram vencer? Porque não usou. Não usou por quê? Não tem o controle desse gasto mensal de medicações aí? Vai comprando assim, a Deus dará para sobrar e vencer medicação? E onde que está a secretária de saúde para dar esses esclarecimentos para a gente? Ela sumiu. Eu não vi ela semana passada falando nada. Então, assim, e a gente achando que o problema de Araxá estava nos buracos nas ruas, no mato alto, na sujeira das ruas, né? Enfim, é revoltante a gente saber que os cidadãos eles são cobrados exemplarmente aqui em Araxá, né? Comércios fecham comércios, né? Fiscaliza tudo, enquanto eles não cumprem. Eles mesmos não cumprem. Então, assim, é revoltante constatar, né, que a gente foi enganado, confiando no nosso voto nessas pessoas que visam só os interesses deles mesmos, não os do povo. Então, assim, eu só digo uma coisa para os vereadores. Nós estamos acordando, tá bom? Essa política aí está com os dias contados. Tratem de andar direitinho, fiscalizar direitinho, porque caso contrário, vocês não ganham nem para síndico de prédio mais, tá bom? É revoltante, né, professor Maurício? Como é que o senhor acompanhou essa história? São várias questões envolvidas nesse aspecto. Em primeiro lugar, que é dinheiro público e deveria ser muito bem gasto. Então, a Secretaria de Saúde deveria ter uma estimativa de quantos medicamentos devem ser comprados ao longo do ano
ou mês a mês, para que o dinheiro público seja bem aplicado. Se sobrou medicamento a ponto de perder a validade, é porque ou ele foi comprado em excesso, ou ele deixou de ser usado. Isso é crime, porque o dinheiro público foi usado inadequadamente. Agora, eu fiquei muito surpreso, porque eu descobri agora que na Câmara tem 2 blocos. O bloco do vamos deixar do jeito que está para ficar legal, ou vamos exercer a nossa função de vereador. Porque eu vi um vereador muito combativo, julgando sempre para a galera, questionando outros vereadores que ele achava que estavam julgando para a galera com relação à saúde pública. Isso é muito sério. Olha só, eu não sei se medicamento vencido mata. Mas e se mata? Como é que faz? É aquela história da CNN, 5 perderam a vida, aliás, 5 morreram e 9 perderam a vida e fica por isso mesmo? Quem é que vai confiar no sistema de saúde de uma cidade que distribui medicamento vencido e o procurador que representa a justiça mente? Não aceita, não assume que isso foi uma falha do sistema que ele representa? Não, não pode ser assim. Então, eu lastimo muito, gostaria de dar meus pêsames para os 11 vereadores que fugiram da raia, que deveriam julgar para a galera e julgaram para o prefeito. Que vergonha. Que vergonha. Tão combativos para Copaz, não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E na saúde pública, vamos lavar as mãos? Pilatos. Ellen, parece que aqui em Araxá tem semelhanças, hein? A conivência da Câmara, a submissão da Câmara ao Poder Executivo, reuniãozinha com os 11. Aqui no governo passado, nossa, isso era mestre de acontecer. Tanto mais aqui, a gente ainda tinha uma Câmara que teve 2 pedidos de SEI, acho que no governo passado, que a gente tinha uns vereadores bem escandalosos aqui. Mas vamos entender um pouco o processo de como que funciona esse pedido de CPI aí. O que acontece? Quando a gente... na prefeitura, todo processo público, ele funciona através de quê? Licitação, a não ser quando a compra é feita através de medida de decreto emergencial, o que eu acredito que não seja o caso, no caso dessa questão dessas compras das medicações dos dentistas, do que foi usado para essa questão dos dentistas. Então, o que aconteceu aí, mas é isso que precisava ter sido investigado e que os vereadores arregaram. Eles não fizeram o papel deles, que era fiscalizar, né? Provavelmente houve uma compra dessa medicação muito próxima ao vencimento. Então, isso a secretaria, ela pagou um preço abaixo para o fornecedor e o fornecedor emitiu uma nota com valor cheio, né? Quer dizer, com valor normal ou até mesmo acima do preço médio do mercado. Aí, com isso, o fornecedor vai se livrar de uma mercadoria que está prestes a vencer e o comprador vai pagar o preço cheio e vai pegar a diferença dele de volta. Isso é o quê? Corrupção, tá? Mas isso acontece em repartição pública, por quê? Eu estou pegando o valor da mercadoria, como ele está prestes a vencer, é igual no supermercado. Supermercado, normalmente, quando a gente vai no supermercado, quando os produtos eles estão prestes a vencer, o que o dono do supermercado ele faz para que ele não perca o produto? Ele coloca uma gôndola cheinha em promoção.
Mas eu, enquanto consumidora, eu estou sabendo que o produto, quando ele está prestes a vencer, eu estou comprando um produto que eu sei que está prestes a vencer, então o risco ele é meu, né? Eu estou gastando o meu dinheiro com isso, né? Só que eu estou pagando o preço pelo que ele vale. O que não acontece com o dinheiro público, com o dinheiro do pagador de imposto, tá? Então, vamos supor, um Colgate está prestes a vencer lá, o valor normal dele é R$5, só que eu vou pagar R$1,99 nele, porque ele está prestes a vencer. Beleza. Só que daí, quando o dinheiro é do pagador de imposto, dinheiro público, eu vou pegar R$5, sendo que ele vale 2. Então, o que vai acontecer? Os outros R$3, quem que vai pegar esse dinheiro de volta? Então, isso é o quê? Corrupção. Aí, o que muitas vezes acontece nesse tipo de questão de público é que há essa troca-troca entre o fornecedor, que está vendendo um produto superfaturado, né? E aí, qual que era o papel do legislativo aí? Abrir uma SEI, né? Que é, no caso, a CPI, que é a Comissão de Inquérito Processante. Mas aí esse povo tem o descaramento de nem abrir, nem ter vergonha na cara de abrir essa SEI. Aí eles iriam investigar quem que é o responsável por fazer essas licitações, iam investigar quem são as pessoas que participaram, as empresas que participaram dessas licitações, e investigar o secretário de saúde, e investigar o senhor prefeito. Eles fizeram isso? Não. Ninguém dá a SEI, gente. A CPI não é para acusar ninguém, não. Você tem 3 meses. Normalmente uma SEI é 3 meses de prazo. Isso é quando eles não pedem um prazo maior. Para você poder investigar o caso, para saber se tem alguma coisa ali, para você ler o relatório, daí que você lê o relatório, você passa o relatório para o Ministério Público. Para você falar, tem alguma coisa de errado aqui, então vamos passar isso para frente. Até porque a Câmara ela não tem o poder de sair prendendo ninguém, não. Mas a partir do momento em que você avalia ali, que você faz o que é de dever deles fazerem, que é investigar, que é fiscalizar, aí você fala, tem caroço nesse angu aqui. É fazer o trabalho de vocês. Porque é inadmissível que uma cidade que tem o quê? 150 mil habitantes, que tem o quê? 15 vereadores numa cidade que tem 150 mil habitantes. É vergonhoso. É um papel que é de dar vergonha. Vergonha. O que vocês precisavam fazer era investigar. Aí o que você tem? Um vereador aí, eu não conheço os vereadores. Aí o que você tem? Um papel de vereador chamado Zidane, batendo boca em rede social, falando, se comportando como se fosse um civil comum. Se dê o respeito, senhor vereador. Se dê o respeito. Falta de vergonha na sua cara. Fazer o seu trabalho, o senhor não fez, não. Que era, no mínimo, assinar essa SEI, assinar a CPI. Para que faça o serviço que o cidadão paga vocês para fazerem. Tá? É vergonhoso. E aí, no mínimo, essa atitude de vocês, e mais a atitude do senhor prefeito, de chamar vocês no escondidinho ali para reunir com 11, sabe o que acaba caracterizando? Que vocês estão todos comprados. Que vocês são, senhor, vendidos. Que vocês são uns vendidos. Aí, agora, senhores cidadãos araxaenses, fiquem de olho no porta-voz, sabe por quê? Veja-se indicados desses 11 aí aparecerão no porta-voz, porque é lá que os nomes de pessoas indicadas desse aí vão aparecer. Porque para esse negócio ter ficado no sigilo aí, para esse tipo de coisa ter acontecido, o ganha-ganha funciona assim. A mutreta funciona assim. O senhor não participa da SEI de cá, me evita um desgaste de cá, e aí, como contrapartida, eu te dou um carguinho dali. Porque o cabidão de emprego funciona assim. Uma vergonha. E você, pagador de imposto, presta atenção em quem que você está elegendo. Porque a renovação, olha aí que beleza, o que a renovação está fazendo com você. Tá aí te dando medicação, tá te dando coisa vencida para você usar.
parabéns. Parabéns. É uma vergonha. Eu queria pontuar também aqui com vocês duas coisas aqui rapidamente. Eu cresci, meus pais são muito simples, meu pai só conseguiu terminar ensino de 2º grau, depois que a gente já era crescida. Minha mãe não tem 2º grau, mas eu cresci numa família de boa índole, uma família honesta, e que me ensinou desde muito pequena que quem não deve não teme. O contrário desse dito popular que a gente cresce ouvindo é quem deve, teme. Então, quem não deve, não teme. Eu queria entender se a população tem noção disso. Para ter havido essa correria, esse desespero e impedir que essa CPI fosse instaurada, o que está sendo acobertado? O que está sendo acobertado? Algo está sendo acobertado. Porque quem não deve, não teme. E a outra coisa que eu queria pontuar com vocês é a questão da coragem e honestidade desse dentista. Mesmo sendo funcionário público, mesmo podendo sofrer retaliação como já sofreu a moça lá, que era coordenadora desse setor e que já foi rapidamente mandada embora como bode expiatório, sem que não houvesse nenhum tipo de investigação ainda. Então, eu fico imaginando o que esse dentista que se expôs, porque os outros, segundo os vereadores, eram vários denunciantes. Esse dentista que veio a público, que se expôs, eu fico imaginando o que ele deve estar sofrendo de perseguição. Porque num tipo de administração que é capaz disso, para ocultar as coisas, eu fico imaginando que tipo de situação que esse moço está sendo submetido. Então, assim, eu quero destacar a coragem, a hombridade, a honestidade dele, de vir a público, de contar a sua versão da história, de não permitir que a vereadora fosse desmoralizada pelo que ela estava fazendo em favor da população. Eu quero agradecer e enaltecer a coragem desse dentista e reforçar com você que nos acompanha. Quem não deve, não teme. Então, uma coisa que era para ser feita na Câmara, sendo acompanhado, até televisionado, para que todo mundo de casa pudesse acompanhar, virou uma sindicância interna. Aí eu queria perguntar para vocês se lembram daquela história daqueles médicos que, sem terem nunca pisado, nunca colocado os pés na UPA, e sem ter contrato com o poder público municipal, estavam recebendo por plantões da UPA? Vocês lembram qual foi a desculpa? A desculpa era que a sindicância interna descobriu uma investigação muito minuciosa, mas em sigilo, para não constranger ninguém. Vocês lembram dessa história? Pois é, eu me lembro, está fresquinha na minha memória. Os médicos que nunca pisaram na UPA, que nunca deram plantão, que nunca tiveram contrato com a prefeitura, estavam recebendo, porque eles são bons, coração generoso. Eles estavam emprestando o nome, emprestando o CPF para outros médicos que estavam excedendo as horas do plantão e extrapolando o valor constitucional que é permitido pagar, porque ninguém pode receber mais do que o prefeito, segundo a Constituição. E aí esses médicos bondosos, generosos, estavam emprestando o CPF deles. E a prefeitura, que não tem contrato com eles, estava pagando pelas horas que os outros teriam atendido a comunidade. Você caiu nessa? Eu queria saber, você caiu nessa? Você caiu nesse conto do vigário?
Pois é, foi o que a sindicância interna, sigilosa dessa administração, descobriu. E agora? Essa sindicância dos medicamentos, qual vai ser a história que vai ser vendida para nós? Você já parou para pensar nisso? Pois é, quem não deve, não teme. Uma CPI que fosse aberta na Câmara, que fosse investigada, cada passo acompanhado pela população, seria algo transparente. Agora, o que essa administração parece querer fazer é uma coisa assim, tão transparente, mas tão transparente, que chega a ser invisível. Ninguém vê. Ellen, você está querendo acrescentar alguma coisa? Sim, eu só estou querendo reforçar mesmo que não dá para a gente poder acusar, mas que as atitudes elas acabam sendo suspeitas exatamente pela forma de como que estão sendo conduzidas, como está sendo conduzido o caso, né? Porque tem a necessidade da investigação e apenas mesmo uma apuração dos fatos e análise séria desses documentos que pode afirmar se houve corrupção ou apenas uma negligência, mas da forma de como que as coisas estão acontecendo aí, a forma de como que esse dentista ele acabou se pronunciando, né? Dá para perceber que o buraco é mais embaixo, mas não dá para eu afirmar aqui que houve ou não casos de corrupção, não posso ser leviana, mas o que não dá para não afirmar é que a postura desses 11 vereadores que votaram contra essa investigação é que é vergonhosa mesmo.